Os trabalhos da CPI no dia de hoje foram prejudicados em razão da decisão judicial que afastou a vinda do governador do estado do Amazonas da CPI. A CPI aguardava com muita expectativa esse depoimento, ele era fundamental porque nós tivemos um problema grave no estado do Amazonas com relação à pandemia, houve o colapso no sistema de atendimento no Amazonas, muitas vidas foram perdidas em razão dessa situação, crise de oxigênio, crise de atendimento e muitas acusações no âmbito da CPI sobre responsabilidades. Responsabilidade do Ministério da Saúde, responsabilidade do governo do estado do Amazonas, responsabilidade da Prefeitura de Manaus. Essa seria uma oportunidade para o governador esclarecer, o que aconteceu no estado do Amazonas e responder também sobre acusações seríssimas que pesam contra ele com relação a desvios de recursos de enfrentamento à Covid. Operações da Polícia Federal, apontando para superfaturamento, compra de equipamentos com superfaturados, equipamentos de respiradores adquiridos de empresa de vinho, onde a empresa titular participa da licitação, mas é preterida e a aquisição é feita numa empresa que nada tem a ver com equipamento hospitalar. Depois, equipamento inadequado. Segundo, em relação à questão do oxigênio, seria a oportunidade dele responder à CPI, porque ao longo de 2020, não aditivou logo no primeiro momento, quando já se sabia da pandemia, o contrato com a empresa de oxigênio, com a White Martins. Deixou para fazer esse aditivo apenas no dia 23 de novembro de 2020, no limite que a lei permite. Quando, nesse momento, já deveria ter startado licitação para a contratação de uma quantidade maior. Ou seja, hoje se discute na CPI se o Ministério da Saúde tomou conhecimento sobre a situação do oxigênio 2 dias para lá ou 2 dias para cá. O estado do Amazonas demorou o ano de 2020 inteiro e não licitou a compra adicional de oxigênio. E quando chegou no final do ano, fez o aditivo no dia 23 de novembro, dentro do limite que tinha na lei. Então, muitas perguntas ficaram sem respostas no dia de hoje e que a vinda do governador poderia esclarecer. Mas espero que o secretário de Saúde do Estado venha, o ex-secretário, o ex-secretário executivo também, para responder a esses e outros questionamentos sobre o que aconteceu no estado do Amazonas, no tocante ao oxigênio, no tocante à compra de equipamentos, no tocante a superfaturamento, no tocante a desvio de finalidade. Tudo isso acho que é importante ter aqui a presença do governador. Agora, espero, o presidente da CPI disse que vai recorrer da decisão, vai pedir à advocacia do Senado que recorra da decisão do Supremo Tribunal Federal e espero que o Pleno do Supremo reverta essa decisão. O mesmo Supremo deu decisões diferentes para situações parecidas. No caso do ministro Pazuello, a decisão foi de que ele deveria vir à CPI e, como investigado, se questionado sobre algo que pudesse produzir provas contra ele, teria o direito de permanecer em silêncio. Nesse caso, não. Ela deu a faculdade do governador vir ou não, além disso, vindo, poder responder ou não, e se em algum momento quisesse sair e ir embora para casa, poderia. Então é uma decisão que acabou dificultando o trabalho da CPI, que espero seja revertida no Pleno do Supremo Tribunal Federal. Entre os requerimentos tem a quebra de sigilo do ex-ministro Pazuello, Ernesto Araújo, secretário do Ministério da Saúde. A comissão pretende encontrar exatamente o que nestas informações? Olha, é lamentável que a CPI tenha pego um atalho para buscar a quebra de sigilo telefônico, sigilo inclusive bancário, de pessoas que sequer foram ouvidas no âmbito da CPI. É bom que se diga que toda quebra de sigilo, de qualquer natureza, precisa ser devidamente fundamentada. As razões devem ser explicitadas. Você está lidando com uma garantia constitucional de qualquer pessoa, de qualquer cidadão. Você não pode determinar a quebra de sigilo para bisbilhotar a vida das pessoas aleatoriamente. Isso, além de ser algo inadmissível do ponto de vista moral, é algo inconstitucional, é algo ilegal. Além de tudo, uma pauta feita na última hora, incluída fora do prazo, para constranger pessoas. Então, a quebra de sigilo é possível? É possível, mas quando você tem elementos que justifiquem, quando tem nexo com a investigação, mas não pode servir para bisbilhotar a vida das pessoas, para expor as pessoas. Pessoas que não sequer foram ouvidas, sequer são investigadas, mas teve hoje requerimento de quebra de sigilo aprovado no âmbito da CPI. Eu repito, essa CPI, cada dia que passa, ela segue o caminho da ilegalidade, o caminho da arbitrariedade, o caminho do abuso de autoridade, o caminho do constrangimento ilegal. O Brasil está acompanhando e testemunhando as arbitrariedades que são praticadas ali. Recorri ontem das votações de requerimentos que não obedeceram ao regimento, requerimento de convocação, e vou recorrer ao presidente do Senado, ao plenário do Senado, da decisão que determinou a quebra de sigilo no dia de hoje. Se há razões, se há fundamentos, que se faça, mas obedecendo o devido processo legal. Senador, na sexta-feira, amanhã, a previsão do depoimento de um médico, ex-presidente da Anvisa, de uma pesquisadora da Universidade de São Paulo. Qual será o principal encaminhamento que vocês vão dar ao depoimento deles? Eu acho que todo depoimento que vem à CPI, ele deve guardar pertinência com o papel da CPI, de investigar. Seja de representantes da Anvisa, seja de representantes do Ministério da Saúde, seja de empresas, tem que ter pertinência.
Você não pode trazer alguém aqui só porque tem opinião contrária ao presidente da República. Você não pode trazer alguém aqui só porque gravou um vídeo, uma live para poder dar opinião sobre determinada matéria. CPI apura fato determinado. CPI deve buscar as provas, as evidências, buscar a verdade e não servir de um palanque eleitoral, pré-eleitoral, para ficar destilando ali ódio, como se fosse uma campanha vingadora, sabe? Expõe-se as plaquinhas ali com o número de mortes para constranger aqueles parlamentares que são da base do governo, como se o governo fosse responsável pelas mortes. Quer colocar como responsável pelas mortes o presidente da República. O nosso inimigo comum é a Covid-19, sabe? É contra ela que nós lutamos. Não podemos personalizar, procurar culpados por aquilo que a humanidade está sofrendo em consequência. Agora, a investigação precisa ser séria, precisa seguir. E repito, nós precisamos seguir o caminho do dinheiro. O que aconteceu nos estados, nos municípios, e nesse aspecto espero que o Supremo Tribunal Federal, que determinou a abertura dessa CPI, que não determine o seu fechamento. Porque impedir que se investigue estados e municípios que receberam bilhões de reais para estruturar suas unidades, aparelhar hospitais para enfrentar a Covid, é preciso saber o que foi feito com esse recurso todo. Então, em resumo, assim, eu acho que todos que viram aqui, né, a oposição vai fazer seus questionamentos, a base do governo também fará, mas no caso da base do governo vai ser sempre no sentido de buscar os fatos, as evidências, e não as narrativas. De narrativas, o Brasil está cheio, de lado a lado, a favor e contra, a todos os protocolos, mas não é isso que a CPI investiga. Nós não podemos ficar aqui o tempo todo construindo narrativas, produzindo narrativas. Veja, com o que aconteceu hoje, não podendo vir aqui o governador do Amazonas e eventualmente não podendo vir os outros, e nesse caso, sim, investigando o que foi feito com o recurso, investigando suspeitas de corrupção, suspeitas de desvio de recursos, o que sobra para a CPI? Ficar na retórica da CPI da cloroquina, CPI da carta, CPI do gabinete paralelo, CPI da Copa América ou CPI da motociata? É isso que essa CPI deve investigar? Lamento, mas a CPI acaba tirando do Senado a oportunidade de discutir temas relevantes para o Brasil. Esse grande teatro tira do Senado Federal a oportunidade de discutir as grandes reformas que o Brasil precisa. A vacina está chegando, nós vamos garantir a imunização das pessoas, nós vamos voltar à normalidade, mas é preciso que o Brasil esteja preparado para o pós-pandemia também. E se o Senado e o Parlamento não trabalhar agora para oferecer ao Brasil essas contribuições, acho que lá na frente nós vamos ter não ajudado a construir um cenário de pós-crise, mas um cenário de crise continuada. Crise sanitária agora e crise econômica e crise de outra natureza na sequência. Que mostra que no dia 27 de agosto do ano passado, a Pfizer procurou a Embaixada Brasileira em Washington para pedir justamente uma ajuda, né, nas tratativas com o governo brasileiro. E aí, os presidentes da Pfizer chegaram a se reunir com os diplomatas brasileiros e eles insistiam que era necessária uma resposta até o dia 29 de agosto para que as doses, né, fossem garantidas ao Brasil. Queria que o senhor comentasse essa tentativa, mais uma tentativa, né, da Pfizer de contato com o governo brasileiro, que a princípio não obteve resposta. Olha, gente, essa questão da Pfizer é matéria vencida e sepultada. A Pfizer negociou com o Brasil desde maio do ano passado. Há toda uma evidência da sequência de negociação. A primeira, apresentando justamente a inovação. O que estava sendo apresentado ali para os primeiros estudos, para as primeiras análises em termos de imunizante. Num segundo momento, começa a se discutir os termos daquilo que seria um acordo para a aquisição dessa vacina. E chegou-se à conclusão, ao longo dessas tratativas todas, de que não era possível fazer a contratação naquele primeiro momento, em razão das condicionantes jurídicas. A Pfizer impôs ao Brasil condições que o Brasil não tinha como aceitar em razão da sua legislação, em razão da sua Constituição. Ontem eu repeti o vídeo do representante da Pfizer aqui, onde ele diz não havia condição jurídica para assinar o contrato com a Pfizer antes da mudança legislativa no âmbito do Congresso Nacional. Então, essa matéria, assim, qualquer coisa fora disso, são narrativas, e é natural que aconteçam reuniões, debates, embates. Agora, os mesmos que requerem, no âmbito do tratamento, né, evidência científica para se distribuir ou para se recomendar medicamento, são aqueles que, num caso como esse, de um imunizante que não era conhecido, que não tinham as certificações necessárias, que ainda era uma aposta, não, mas lá atrás já deveria ter contratado. Isso é incoerente, isso não se sustenta, isso não para de pé. Fato é, o Brasil adquiriu da Pfizer 100 milhões de doses num primeiro contrato, já está sendo distribuído, e já contratou mais 100 milhões de doses, que a partir de setembro também começam a chegar no Brasil. Esse é o fato. O Brasil começou a vacinar aqui 42 dias depois que a primeira idosa foi vacinada com a vacina da Pfizer. Então, assim, é querer forçar a mão de que o Brasil negou negociar com a Pfizer. Eu acho que é forçar a barra. A própria Pfizer repetiu no plenário da CPI por diversas vezes. Não havia condição jurídica, não havia segurança jurídica para assinar o contrato antes de se fazer a mudança legislativa. Qualquer coisa fora disso é narrativa, não se sustenta. Eu perguntei, diante da situação legal que nós tínhamos naquele momento, era possível, a assessoria jurídica da Pfizer encontrava segurança jurídica para assinar o contrato? Ele disse não. Só foi possível depois que o Senado Federal aprovou aqui a lei autorizando o governo federal a contratar nas condições que a Pfizer estava impondo. E a Câmara confirmou e o presidente sancionou. Palavras do representante da Pfizer. Qualquer outro argumento que apareça não se sustenta, porque está viciado. Você tem uma condicionante legal que impedia. Veja, há países que até hoje não assinou com a Pfizer.
porque não concordam com as regras impostas por ela. A Argentina, mais recentemente. Aqui, a esquerda aqui defende, né, que o Brasil deveria fazer. E aí eles estão criticando o presidente da Argentina porque não assinou com a Pfizer, porque diz que o povo argentino não podia responder com as condições que a Pfizer estava impondo. Então, assim, qual é o fato? O fato é que, quando houve condições técnicas e jurídicas, o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, assinou com a Pfizer a contratação da vacina em quantidade num calendário que está nos permitindo avançar com a imunização no Brasil. Então, assim, primeiro, dizer que a decisão do Supremo Tribunal Federal tira da CPI a possibilidade de aprofundar nas investigações sobre o que aconteceu no estado do Amazonas e, sobretudo, o que foi feito com o dinheiro enviado àquele estado. Há denúncias gravíssimas de desvio de finalidade, de superfaturamento, de corrupção. E essa seria uma oportunidade para se aprofundar nessas investigações. A decisão do Supremo tirou da CPI essa possibilidade. Espero que seja revertida no pleno. Com relação ao secretário de Saúde, a vinda dele é importante e é aguardada na CPI, porque ele era o gestor da pasta. Tinha e tem as informações do que de fato aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Por que comprar equipamentos de loja que não é especializada em equipamentos para a saúde, tendo a empresa titular participando do certame licitatório, abre-se mão de comprar de quem representa para comprar de outro? O que justifica um ato administrativo dessa natureza? O que justifica o estado do Amazonas ter passado todo o ano de 2020 sem aditivar o contrato com a empresa de oxigênio, com a White Martins, sabendo da situação da pandemia que estava se agravando, mas passa-se todo o ano de 2020, só vai pedir aditivo no final do ano, dia 23 de novembro, quando o contrato já estava expirando, no seu final. Aí pede-se o aditivo dentro do limite legal, quando, nesse momento, já deveria ter startado um certame licitatório para aquisição na quantidade suficiente para atender o estado do Amazonas. Esses questionamentos precisam ser feitos aqui, porque fica se discutindo aqui, o Ministério da Saúde ficou sabendo 2 dias antes ou 2 dias depois, mas o governo do estado do Amazonas permaneceu durante 1 ano sem tomar a providência necessária de cautela, de prudência, para garantir o abastecimento. Eu tenho esses documentos.